Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, último dia de janela de transferências. Será que vem contratação aí? Bom, a informação de momento é que o Vasco está perto de sacramentar a contratação de Pablo Veguete, atacante do Belgrano da Argentina. Agora é correr contra o tempo para tentar fechar toda a documentação, né? Para o negócio ser sacramentado a tempo. A gente vai falar aqui sobre essa situação. Vamos falar também sobre Diego Costa. Falaremos também sobre um jogador do Vasco que está na mira do Vitória da Bahia, mas parece que o Vasco não vai liberar esse jogador. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente falar. O Vasco também tenta um zagueiro lá do futebol argentino, mas difícil que a coisa avance. Depois da vinheta a gente começa. Antes, conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá na Mais Ágil, eles fazem toda a burocracia e jogam o dinheiro na sua conta. Se você tem uma graninha presa lá no seu FGTS, trabalhou de carteira assinada e está precisando adiantar esse saque, a Mais Ágil é o lugar certo. Link aqui na descrição desse vídeo, você vai entrar em contato e vai ser muito bem atendido pela equipe da Mais Ágil. Bom, último dia de janela de transferências, né? O torcedor do Vasco já não tá mais naquela expectativa, não. O torcedor do Vasco tá decepcionado, né? Tá chateado, tá cabisbaixo, tá desanimado, porque sabe que a janela tá encerrando hoje e o Vasco não conseguiu fazer contratações para que o nível do time mudasse, né? Chegaram mais apostas, chegaram contratações que talvez dê certo, mas que no momento todo mundo vê como uma aposta e que não é o suficiente para tirar o Vasco da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mais um trabalho muito ruim do diretor de futebol Paulo Brax, que eu não canso de repetir, é o pior diretor de futebol que já passou pelo Vasco da Gama. Teve dinheiro para gastar, teve dinheiro para contratar e montou o pior time da história do Vasco da Gama. E essa segunda janela de transferências foi ainda pior que a primeira. Bom, correndo contra o tempo, o Vasco tenta sacramentar a contratação de Pablo Veguete, artilheiro do campeonato argentino. Informação aqui do Carlos Berber, jornalista do Papo na Colina. O Vasco está muito perto de contratar mais um atacante. O Vasco conseguiu chegar num acordo ali com o Belgrano, clube que detém os direitos do Pablo Veguete, e o atacante, que já queria sair do clube argentino, topou o desafio de defender as cores do Gigante da Colina. Porém, o Vasco tem que correr contra o tempo. O Vasco tem até as 23h59 de hoje para finalizar a contratação devido ao prazo de encerramento da janela de transferências. Para isso, o Belgrano, dono dos direitos de Veguete, deve mandar a documentação necessária a tempo. Então, o Vasco já teria acertado ali, né, com o Veguete, tudo certo, o Belgrano aceitou liberar, mas essa troca de documentos tem que acontecer de uma forma absurdamente rápida para acontecer ainda hoje, antes das 23h59, para que o jogador seja inscrito a tempo, né, para poder disputar o Campeonato Brasileiro. Uma burocracia que vai ter que ser resolvida de uma forma muito rápida e talvez não dê tempo, né? Caso a negociação consiga ser concluída até as 23h59, o contrato de Veguete com o Vasco da Gama será de 2 anos e o centroavante chegaria ali para disputar a vaga com Sebastião Ferreira, Figueiredo e, quem sabe, né, Diego Costa, que é um jogador que o Vasco também está negociando. Tem que correr contra o tempo. É difícil, né? Tem que correr contra o tempo. Beleza, mas quem é Pablo Veguete? É um jogador já experiente, ele vai fazer 35 anos em outubro e só jogou em time pequeno da Argentina a vida toda. Apesar de ser o atual artilheiro do campeonato argentino, é uma contratação que não empolga muito, né? É um jogador que sempre disputou as divisões inferiores lá do campeonato argentino. Com a camisa do Belgrano, ele tem 64 gols em 122 partidas. É um cara que, enfim, sabe colocar a bola na rede, mas como eu disse,
nunca jogou numa liga do nível de Campeonato Brasileiro. Jogava nas divisões inferiores do Campeonato Argentino, sempre foi muito bem, e na última temporada conseguiu ser artilheiro do Campeonato Argentino. Mas daí, para um Campeonato Brasileiro, é um salto de distância muito grande. Eu diria que é uma aposta, né? Mais uma aposta do Vasco, o clube que vive aí de apostas nesse mercado de transferências. Vamos aguardar e vamos ver se o Vasco vai conseguir inscrever a tempo o Pablo Veguete para que ele seja anunciado aí sim como reforço do Gigante da Colina. Vamos ver. Bom, e uma outra informação aqui, informação que foi dada pela Itatiaia, é que apesar desse avanço com o Pablo Veguete, mesmo que o Vasco consiga sacramentar a negociação com o Pablo Veguete, isso não significa que o Vasco desistirá de Diego Costa, né? A informação é essa, que o Vasco vai continuar tentando a contratação do Diego Costa. Porém, eu fico um pouco desconfiado, né? Aliás, eu fico muito desconfiado. O trabalho do Paulo Brax é horrível, então dá muito motivo para a gente desconfiar. Porque quando o Maicon chegou, a conversa também era, não, a chegada do Maicon não significa que o Vasco tenha desistido do Lianco. Aí depois o Medel chegou, a chegada do Medel não significa que o Vasco tenha desistido do Fernando. E agora, a possível chegada do Veguete não significa que o Vasco tenha desistido do Diego Costa. E o fim da novela, a gente sabe como é que foi. Mas enfim, espero estar errado. Vamos aguardar. Você sabia que 45% dos homens no Brasil têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar as suas parceiras? A boa notícia é que existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que pode resolver esse problema sem prejudicar a sua saúde. O Honey Caps é um poderoso estimulante masculino aprovado pela Anvisa, com uma fórmula inovadora para fazer bonito na hora H. O Honey Caps não oferece riscos e não possui efeitos colaterais. E para melhorar, eles fizeram uma parceria exclusiva com o nosso canal, liberando algumas amostras grátis para você poder experimentar sem custos. Então basta você vir aqui no comentário fixado, tem o primeiro link ali e vai receber de graça na sua casa. Isso mesmo, é amostra grátis, é de graça, mas corre que são poucas unidades, hein? O link tá aqui no comentário fixado desse vídeo. Bom, você já ouviu aí o recadinho da Honey Caps e agora a gente continua aqui falando de mercado de transferências, porque o Vitória da Bahia demonstrou interesse e tentou contratar o lateral direito do Vasco, Paulo Henrique. Informação que foi dada pelo Vene Casagrande. Porém, o Vasco não pretende liberar o Paulo Henrique, porque o Vasco só tem o Pumita e o Paulo Henrique ali como opções para lateral direito. E vale lembrar que o jogador foi usado, né, pelo técnico Ramon Dias contra o Corinthians e tem, de certa forma, agradado o treinador Cruz Maltino. Então, apesar do interesse do Vitória da Bahia, que faz uma boa campanha na Série B, o Paulo Henrique vai continuar no Vasco da Gama. E para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre Facundo Garcês, informação do companheiro Juan de Lima, do canal do Pedrosa. O Vasco ontem tentou sacramentar a negociação com o Robert Rojas, que acabou melando, e com a negativa do negócio, o Vasco deu uma sondada ali no Facundo Garcês, jogador do Colón de Santa Fé, que disputou a última liga profissional argentina na parte de baixo da tabela. E o Vasco fez contato diretamente com o presidente do Colón para tentar negociar a situação desse jogador, mas com o prazo, né, da janela se encerrando agora no dia de hoje, 11h59 da noite, é praticamente impossível que essa negociação avance a tempo. É isso, né? Último dia de janela, as esperanças são poucas, talvez chegue o Pablo Veguete, artilheiro aí do campeonato argentino. Vamos aguardar, meus amigos, vamos aguardar, mas a coisa não tá boa não. Saudações vascaínas, deixa seu like, se inscreva, até a próxima.